Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistêmico. E hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro Amor à Segunda Vista, de Bert Hellinger. Nós estamos na página 55, Juan e Isabel, O Destino. Hoje nós teremos como leitor o Celso, muito obrigada, Celso, e estamos sob a orientação do René Schubert. Lembrando que esses encontros eles acontecem todas as terças-feiras, às 20h20, a sala já está aberta. As pessoas que são novas, né? A Iolane, creio que hoje seja a primeira vez a participação dela. Então, as pessoas que estão participando pela primeira vez, normalmente a gente faz a leitura, faz algumas pausas. Nessas pausas, aberto para fazer perguntas, considerações, depoimentos, aí pode levantar a mãozinha virtual ou a mãozinha física. O link, né, de acesso às nossas reuniões sempre é o mesmo. Temos um perfil no Instagram que é Leituras Sistêmicas, e através desse perfil vocês conseguem acesso no grupo do Facebook e no grupo do Telegram que chama Direito Sistêmico Grupo de Estudos. O link da reunião fica nesses grupos privados. Bom, e lá também são compartilhados é, tudo sobre constelação. Algumas vezes nós comentamos aqui na aula e aí surge outros textos, outros assuntos e são compartilhados nesses grupos. E é isso, sem mais delongas, Renê, passo para você. Ok, passando apenas para avisar, né, os nossos colegas, a gente nesse mês de novembro tem muitos eventos pela frente. Daqui a pouco a gente vai ouvir da Helena um pouco sobre João Garriga, mas antes de perguntar para a Helena, semana que vem estaremos com João Garriga, ele faz a abertura do 6º Congresso Constelações Sistêmicas do ABC, e nós vamos encerrar o congresso com Stefan Hausner, Nuran Sit, a diretora aí, que está por trás da série Uma Nova Mulher, está no Brasil, e ela também vai fazer uma série de eventos. Eu estou sabendo de um evento em Goiânia, em Brasília, voltado aí para as constelações familiares e para o trabalho dela, né, como diretora aí, dessa temporada. Final do mês de novembro, temos novamente Stefan Hausner. Ele vai estar em Valinhos. Depois ele segue para Belo Horizonte. Vai também passar pelo Rio de Janeiro e por Florianópolis, né? Então é uma oportunidade aí de termos outras visões. Stephen Hausner bastante focado em sintomas, doenças e saúde, né? Pelo olhar aí das constelações familiares e da naturopatia. Já João Garriga olha bastante por relacionamento de casal. E aí, se você puder fazer um resumo para a gente, Helena, né? A Helena estava lá no evento, eu dessa vez não estava. Aí no final do mês eu faço um resumo também do Stefan. Mas, por favor, Helena, compartilha com a gente. Obrigada, Renê. Bom, foi minha primeira vez com o Juan Garriga, né? O foco realmente é relacionamento de casal. Não tem como falar de relacionamento de casal sem falar de papai e mamãe, né? Então, assim, muitas das constelações era necessário, né? Colocar os pais. O que me chamou, que eu achei bem interessante dessa vez, e pelas palavras dele mesmo, foi algo que ele fez diferente, e a primeira vez aqui no Brasil, que ele trouxe muitos exercícios. Então, os 4 dias, né, que foram 3 dias e meio, ele fez algumas constelações, mas ele fazia exercícios sistêmicos com todos. Então, ou em dupla, ou em trio, e isso foram todos os dias do evento. Meditações, então todos puderam olhar para temas através das meditações e desses trabalhos em grupos. E esses movimentos sistêmicos podia ser, inclusive, assim, uma constelação.
porque ele permitia que cada um pensasse no seu tema e usassem os representantes, né? Então montava, vamos dizer assim, um pequeno movimento, uma mini constelação, vai. E isso trouxe muito benefício para todos. Pelo que eu entendi, a primeira vez que ele faz isso, eu achei bem legal. Para nós, como facilitadores também, é uma forma da gente estar fazendo isso em grupos, né? Eu, por exemplo, quando eu não tinha cliente para constelar, eu montava grupos em que eu fazia esses exercícios para trazer as ordens do amor. Então, eu fazia as pessoas experimentarem, né, a exclusão, o equilíbrio de troca, a hierarquia, e era bem interessante. Então, eu achei bem rico isso. Agrega tanto para nós, né, como estudantes, como ajudantes, como para as nossas questões, né, porque a gente tem que estar olhando para nós primeiro, né? Tudo começa em nós. Isso foram os 4 dias. Teve algum tema lá de que afeta o relacionamento afetivo, mas eram questões que, por exemplo, de abuso, de infância. Então, tudo que norteava o relacionamento afetivo, né? Foi trazido lá. Eu achei bem interessante também a postura dele nas dinâmicas, a postura dele perante os clientes, então teve situações lá em que ele teve que ser bem enérgico, ele até cogitou de não fazer a constelação, era um casal que estava lá, e aí como tinha uma criança de 4 anos, que era o filho do casal, e que com certeza essa criança, se ele não olhasse a questão, essa criança que ia pagar, né, pela situação, ele acabou constelando, mas ele demorou bastante, assim, foi uma coisa, eu achei que ele não ia fazer, gente, foi um negócio, assim, bem tenso, porque, olha, para falar assim, ele delicadamente mandou um dos clientes calar a boca. Mas ao mesmo tempo, foi outra coisa que a gente comentou em alguns encontros aqui, como um facilitador consegue ser enérgico, né? De fazer o cliente voltar para o lugar dele, mas também ser acolhedor. Então, ele foi maravilhoso nisso, porque realmente era uma situação bem crítica e ele conseguiu, assim, fazer com que os clientes, né, o casal, saísse daquela postura infantil, porque quando a gente vai levar o tema ali, a maioria das vezes é a nossa criança que está lá, né? É a dor da criança. Então, demorou bastante. Na minha visão, é aquele pai severo, sabe? Com amor. Então, ele começou como um pai severo, aí as coisas foram acalmando, eles foram se conectando com o tema para poder trabalhar. Então, essa postura dele eu achei bem bonita, acolhedor em várias situações. Esse foi o que mais me chamou atenção. Mas tinham clientes lá que às vezes você percebia que estava querendo testar, sabe? Ou testar, ou querendo induzir, né? Então ele foi bem, nossa, eu fiquei bem impressionada, bem contente também de que esses casais tiveram oportunidade. Ele constelou, acho que 2 casais, e tinham vários casais lá, quiseram trabalhar juntos, então ele constelou 2 casais, foi bem bonito. E é isso, gente, assim, olha, só a gente vivenciando mesmo, porque é bem intenso ali. Ah, e uma outra coisa também que eu achei interessante, teve uma cliente que ela queria constelar e ela tinha terminado uma relação há muito pouco tempo, tipo um mês e pouco. E aí ele falou para ela assim que ela ainda estava de luto, né? Que ela precisava vivenciar esse luto. Mas ainda assim ele trabalhou um pouco com ela, mas assim, não olhando a relação, mas olhando o padrão dela, né? Aquilo que eu falei, relacionamento de casal envolve pai e mãe, então ele fez esse trabalho. E isso eu achei bem legal, porque eu fui para o Hellinger Days, fui para o Juan, tinha planejado isso no início do ano, tinha uma questão de relacionamento de casal que eu queria olhar, mas eu tô de luto. Então a minha decisão foi assim, estar lá, presente, movimentou muito, né, nesses todos os dias desses eventos, mas eu
respeitei. Eu falei assim, eu estou de luto. Eu não... Se ele me chamasse para representante, eu ainda ia pensar, entendeu? Se eu iria. E então achei legal isso também, de ver isso, né? Da gente também fazer o cliente perceber que assim tem que respeitar, né, essas fases. E às vezes a gente quer atropelar, né? Na ânsia de, ai, terminei um relacionamento, ai, já quero sair correndo para olhar para poder ajeitar o caminho para outra, né? Então foi isso. Foi muito bom. Eu acho que vale a pena quem tiver oportunidade de participar, porque, pelo que eu entendo assim, ele também, né? Cada ano ele vai aprendendo coisas novas, a humildade dele também, porque ele falou que apesar dele trabalhar com relacionamento de casal, ele tem consciência que isso, desde que chegou para ele, era algo que ele tem que aprender bastante disso, né, sobre isso. Então, a humildade dele também eu achei bem legal. E leveza, por mais que ele tenha sido enérgico, por mais que a gente teve temas lá, assim, bem pesados, foi leve. 4 dias que, ao final, sobrou um tempinho ainda, ele perguntou se tinha mais alguma pergunta, alguma coisa que as pessoas quiseram falar. Foi geral, assim. Muito obrigada. Só foi isso. Então, foi muito bom. E é isso. Ótimo. Obrigado, Helena, pela tua retrospectiva, né? Lembrando que João Garriga, ele é psicoterapeuta, foi o fundador aí do Instituto Gestalt, na Espanha, e a proposta nesse encontro era ele, inclusive, trazer um pouco da postura da Gestalt, né? Então, isso que você fala, né, do acolhimento severo ou da severidade acolhedora, é uma das posturas da Gestalt, né? E que Bert Hellinger aplicava bastante nos grupos que ele fazia. Tanto que a maioria dos professores que eu tive usavam o termo de banco ejetor, falavam que sentar do lado do terapeuta era como sentar no banco ejetor. Qualquer coisa que você fala errado ou que você pisa errado, pum, você é ejetado de lá, né? O Peter Spelter usava a palavra de cadeira quente, alguma cadeira que esquentava, né? Por causa da temática, por causa do que você colocava em risco quando você sentava lá. E eu acho interessante isso que você fala, Helena, da postura, porque assim, o risco é a responsabilização. Então, não, como o Hellinger nos falava, né? Aqui não é lugar de brincadeira, aqui se trata sobre vida e morte. Então, se o cliente vai lá para brincar, o terapeuta o retira de lá, o expulsa de lá, né? E às vezes pede para silenciar, né? A gente estava falando isso recentemente, né? O Peter e o Bert, eles tiravam o microfone. É uma forma muito polida de falar, ok, chega, chega desse blá blá blá, chega desse nhen. Ele tirava o microfone, mas às vezes é necessário falar, chega, né? Para de falar, né? Porque sim, os clientes testam, assim como crianças, né? Até onde eu posso ir, né? Qual que é o limite do adulto, né? E nós sabemos que nossos clientes às vezes eles infantilizam, eles entram na criança ferida e muitas vezes eles não querem a solução, né? Se é possível você levar o cliente a olhar para a solução, talvez aquela constelação o adulteça. Agora, se ele ficar na infantilidade, se ele ficar na vitimização, aquela constelação vai ser muito negativa, né? Por isso que a gente faz toda esse pré-talk, né? Essa conversa inicial para verificar em que ponto o cliente está, se ele está preparado para olhar para aquilo, se ele realmente quer olhar para aquilo, qual que é a expectativa dele em relação àquele tema, né? Então, assim como o João Garriga, o Stephen Hausner, muitas vezes ele fala, não, assim, eu não posso te ajudar. Ele deixa bem claro, ele justifica, eu não posso te ajudar por causa disso, por causa disso, por causa disso. Já várias vezes eu ouvi, eu falei, eu não posso te ajudar porque isso que você me pede não me é possível, não me cabe, né, como facilitador de fazer isso. Ah, Renê, mas não dá para constelar qualquer coisa? Não dá, né? A gente já viu isso aqui no grupo de estudos algumas vezes.
né, nas ordens da ajuda, nas ordens do amor, com o professor Renato Bertatti, não dá para a gente constelar tudo. É preciso que o cliente esteja alinhado com o seu tema, alinhado com o seu sistema, e que aquilo seja possível de ser visto, né? Porque senão nada acontece. E às vezes, sim, pode fazer mal. Ah, Renê, pode fazer mal? Pode. E por isso que o facilitador está lá. Facilitar, para cuidar, né, desse campo e cuidar também do cliente, do representante, do campo, dos observadores, né? Isso é uma grande responsabilidade. Aí, quando a gente vê essas pessoas trabalhando, a gente percebe como esse trabalho não é em nada simples, né? Sim, você pode assistir aulas online, e tal. Agora você fazer uma formação de constelação online, gente, a gente fica de cabelinho em pé. Isso aqui é um grupo de estudos, né? Não é uma formação de constelação familiar. Para a constelação familiar é preciso a vivência, é preciso sentar na cadeira quente, tomar uns puxão de orelha, uns cortes, né? E para a gente entrar na postura, para a gente aprender o que é essa postura. Então, obrigado pela sua colocação, Helena. Lembrei de uma coisinha, posso complementar? Por favor. Esse que você deu do exemplo do microfone, ele nem deixava o microfone com a pessoa, e aí ele teve que ser enérgico porque ela ficava, era o homem, né? Ele ficava falando. E como a gente estava num ambiente pequeno, ele não precisava de microfone para falar, né? Mas ainda assim, você vê que ele estava conectado, porque o homem foi falando, 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 e aí ele falou algo que me tocou muito, né? E aí o Juan começou a falar, ele ouviu aquilo e falou assim, por que que ele fala isso, né? O que está por trás disso? E aí o trabalho acabou se desenvolvendo em cima dessa fala. E ele, como tinham mais mulheres lá, ele falou assim, agora todas as mulheres vão estar com raiva de mim, né? Então aquilo foi tão forte e aí chamou a atenção do Juan em relação a isso. Então o trabalho foi em cima disso um pouco também. E aí, como era um casal, seguiu a constelação de casal, só que em algum momento você vê que tinha as questões da família dele e as questões da família dela. E a representante da mãe dele, logo que entrou, falou da raiva, né? E ela só falou isso aí. Ela falou, ó, ele está proibido de falar. A representante falou isso. Teve gente que nem prestou atenção. E ela ficou parecendo uma estátua, assim, ó. E ele precisava de mais informações da família. Ele não abriu a boca. E a mulher dele queria falar. E o Juan proibiu ela de falar. Porque, assim, por mais que seja um casal, era um assunto dele. Então, ela não podia se intrometer. Então, ele não permitiu e ele não foi além do que o cliente permitia, entendeu? Então, ele não era algum segredo e ele não ia mexer naquilo. Então, também achei bem interessante o respeito, entendeu? Conseguir acolher, conseguir ouvir para ajudar um pouquinho o cliente, mas o limite é onde o cliente permite. Era só isso. O que está por detrás da queixa trazida, né? E às vezes o facilitador precisa proteger essa informação também, né? Por isso que a gente pisa às vezes em ovos, né? João Garriga, ele tem um longo percurso como terapeuta de casal, como Gestalt terapeuta, e quando ele levou o Bert para a Espanha, havia um campo muito rico para o Bert Hellinger trabalhar. E assim é até hoje, né? E quando ele vem para cá, vem sim o facilitador de constelações familiares, mas vem também o psicoterapeuta, né? Uma pessoa com uma longa experiência aí dentro da Gestalt terapia. E nós tivemos algumas conversas sobre a questão também das críticas à constelação familiar na Espanha. E Joan deixou claro, né? Isso é no mundo todo, né? Mas a importância de se separar uma coisa da outra, né? Psicoterapeuta é uma coisa, facilitador é outra coisa, hipnoterapeuta é outra coisa, né? De você saber os seus limites e as suas possibilidades dentro de cada uma das coisas. Então, o Instituto Gestalt na Espanha é um instituto de formação de psicoterapia Gestalt.
de terapia sistêmica familiar e de constelações familiares. Tá? São coisas diferentes. Sim, elas se complementam, né? Mas você tem que tomar muito cuidado para não tacar tudo no mesmo saco e falar, não, a gente é um terapeuta completo. Não, não, não. Cada coisa tem seu lugar, seu endereço, sua força, sua potência. Bom, obrigado, Helena. Celso, vamos começar então a leitura de Bert Hellinger, Amor à Segunda Vista, por favor. Boa noite a todos. Juan e Isabel. O destino. Hellinger. Vamos prosseguir com o trabalho. Quem quer constelar? Para Juan e Isabel. Vou trabalhar com vocês dois. Nós já trabalhamos ontem no seminário de supervisão. Hellinger. Para Isabel. Como você está hoje? Isabel. Bem, muito relaxada. Hellinger. Que bom. Isso me deixa contente. Para Juan. E o que se passa com você? Juan, sinto uma grande dor. Hellinger, após refletir um pouco. Vou lhe fazer uma pergunta. Esta dor a ajuda ou pesa? Reflita. Juan, após um tempo. É um peso para ela. Hellinger, sim, é um peso. Para o grupo. Para aqueles que não estavam presentes ontem, ela está muito doente e o marido sofre com isso. Para Juan e Isabel, vou contar uma história. O amor perante a despedida. 2 anos atrás, esteve em um workshop um casal idoso. O homem tinha câncer com metástases e os dois tinham mais de 70 anos. Eles queriam constelar comigo e sua família. Pedi que viessem até mim e se sentassem ao meu lado. Primeiro o homem e ao lado dele a mulher. Então disse a eles: toda relação termina. Ela, ela existe apenas durante um tempo e chega a hora na qual precisamos nos despedir um do outro. Durante a relação, nós nos exercitamos nesta despedida. Cada crise em uma relação de casal nos força a nos despedirmos de algo. Afinal, a relação de casal é sempre uma relação perante o morrer. Todo esse empreendimento, relação de casal, existe apenas porque a morte existe. Os pais têm filhos para que a vida prossiga, quando morrerem. O seu amor é sempre um amor perante a despedida e ela é dolorosa. Mas nessa despedida, algo especial está oculto. Quando vemos que uma relação é apenas algo temporário, então o tempo com o qual somos presenteados torna-se precioso. Quando isso é reconhecido e apreciado, a relação atinge uma profundeza especial. Então disse a esse casal: agora chegou a hora da despedida. A mulher chorava muito. Eu a convidei a olhar nos olhos do marido e a dizer: eu permaneço enquanto me é permitido. Eu amo você enquanto me é permitido. Eu cuido de você enquanto me é permitido. E o homem olhou nos olhos de sua mulher e lhe disse: eu permaneço com você enquanto me é permitido. De repente, vimos um amor imenso entre os dois, a profundeza de um amor raramente vista. Para Juan, assim você pode transformar a sua tristeza em um amor muito especial. A sua mulher também sente dor quando vê a sua dor. Quando vocês dois dizem um ao outro: eu permaneço com você enquanto me é permitido, eu amo você enquanto me é permitido. Vocês se curvam diante de algo maior, algo que está para além do amor e da vida, e o amor de vocês se torna especialmente precioso. Hellinger. Agora olhem um para o outro.
Os dois se olham nos olhos, tomam-se pelas mãos e se abraçam. Isabel chora. Hellinger após um tempo. Agora levantem-se e fiquem um ao lado do outro. Tem a figura um, né? O MA marido, Juan, e MO mulher, Isabel. Acho que eles estão de lado a lado, né? Eles se posicionam um ao lado do outro e seguram-se pelas mãos. Hellinger escolhe um representante para o destino e o coloca diante deles. Tem o D aqui. Destino é Hellinger para Juan e Isabel. Esse é o destino. O que quer que isso signifique, o destino como está determinado para cada um. Para Isabel, da forma que é determinado para você, da forma que é determinado para ele. Vocês têm filhos? Os dois acenam que sim com a cabeça. Hellinger. E da forma que é determinado para os filhos. Da forma que é determinado para cada um. Simplesmente olhem para ele. Após um tempo, curvem-se diante dele, bem de leve, bem de leve. Os dois se curvam, o homem soluça. Hellinger para o representante do destino. Agora vá até lá e abrace os dois. Os três se abraçam, Juan e Isabel colocam a sua cabeça no ombro do destino. Depois o homem abaixa o braço direito. Quando após um tempo Hellinger dissolve o abraço, eles enxugam as suas lágrimas. Hellinger, vou parar por aqui. Tudo de bom para vocês. Juan e Isabel se curvam levemente diante de Hellinger e retornam aos seus lugares. Continuação, Isabel na página 111. Hellinger para o grupo. Vou contar uma história para vocês. Só um instantinho, Celso. Tudo que começa acaba, né? Toda relação tem seu fim. O Hellinger fala isso em alguns livros. O Sigmund Freud dizia: se você quer estar preparado para a vida, prepare-se para morrer. Ou seja, ter a morte em vista, ou pelo menos a consciência dela, traz esse preciosismo, né? A preciosidade desse tempo que eu ainda tenho. O Freud tem um texto que chama A Transitoriedade, onde ele está caminhando com o Stefan Zweig por um dos jardins lá de Viena, e o jardim está em flor. E Stefan Zweig fala: a guerra vai destruir tudo. Eu não me conformo com isso. E o Freud, ele pega uma tulipa, né, passa a mão na tulipa, ele fala: tudo que é belo é transitório. Ele fala: o inverno vai transformar todo esse jardim aqui num tapete branco. E nós nos alegramos na primavera porque ele florir novamente. Mas nós nos alegramos porque perdemos, porque é transitório. No relacionamento afetivo, existe uma missão aí que o Hellinger bem coloca como destino, né? E esse destino segue com os nossos filhos. Mas tem o meu destino, tem o seu destino, tem o nosso destino, tem o destino deles, né? Eu acho que a questão colocada aqui era desses dois, né? Um olhava para o outro e talvez pensasse só mais um pouco, né? E é interessante quando a gente lê uma passagem dessa, e a gente vai para uma história agora, que vem logo em seguida, que eu adoro, Bertelli. É interessante, né? A gente está aqui numa terça-feira, aqui em São Paulo, chuvosa, e talvez a gente esteja pensando: mais um Natal que está chegando aí, Ano Novo, daqui a pouco é Páscoa, Carnaval, tal. Por outro lado, algumas pessoas aqui
tiveram suas perdas recentes, seus lutos, e talvez estejam saboreando cada instante, cada minuto, talvez com um pouco de saudosismo, né? Se você quiser estar pronto para a vida, esteja pronto para a morte, né? Para viver, há de se ter em mente a morte. A Helena Júlia e eu escrevemos recentemente um livro, né? Estamos como coautores, e o título de meu artigo é Quem tem medo da morte, tem medo da vida. Essa é uma frase de Peter Spelter. Ele falou essa frase com um paciente. Um paciente que tinha uma dor crônica, e essa dor fazia com que ele temesse muito a vida, temesse muito as pessoas, temesse muito os relacionamentos. Vai que algo ruim acontece. Já está. Você não está vivendo a vida, porque você tem medo dela. Então, é numa passagem dessa, né, que o Celso leu para a gente, do João e da Isabel, que a gente percebe a preciosidade desse estar junto, né? E talvez a preciosidade de nós podermos estar aqui hoje, nesse momento, num grupo de estudos, né? Com tanta outra coisa para a gente poder fazer, a gente está aqui lendo, refletindo, sopesando o valor da vida de cada um que está aqui, né? E o Bert Hellinger sempre nos convida para esse sopesar. Se alguém quiser fazer alguma colocação, fique à vontade. Senão, o Celso vai continuar com a leitura, que é uma leitura também muito bonita. Contigo, Celso. É, o hóspede. Em algum lugar muito longe daqui, onde antigamente era o faroeste, alguém caminha com uma mochila nas costas por uma vasta paisagem deserta. Depois de caminhar horas a fio, o sol já está alto e sua sede aumentava. À vista no horizonte uma fazenda. Graças a Deus, pensa ele. Finalmente encontro alguém neste lugar ermo. Vou até sua casa, peço algo de beber e talvez a gente ainda se sente na varanda e converse, antes que eu prossiga minha caminhada. E fico imaginando como será bom. Quando chega mais perto, vê o fazendeiro trabalhando no jardim, na frente de sua casa e é tomado pelas primeiras dúvidas. Talvez esteja muito ocupado, e se eu lhe falar do meu desejo, vou incomodá-lo. E ele pode pensar que sou um inconveniente. Então, ao se aproximar do porão do jardim, apenas acena para o fazendeiro e passa adiante. O fazendeiro, por sua vez, o avistou de longe e se alegrou. Graças a Deus, pensou. Finalmente aparece alguém neste lugar ermo. Tomara que ele venha à minha casa. Então vamos beber juntos e talvez a gente ainda se sente na varanda e converse, antes que ele prossiga sua caminhada. E foi para dentro de casa, para começar a esfriar a bebida. Porém, ao ver o estranho chegar perto, começou também a ter suas dúvidas. Ele provavelmente está com pressa, e se eu lhe falar do meu desejo, irei incomodá-lo, e ele poderá achar que o estou pressionando. Contudo, talvez tenha sede e venha espontaneamente à minha casa. Acho melhor ficar no jardim, na frente da casa, e fingir que estou ocupado. Lá ele terá de me ver e, se realmente quiser vier à minha casa, certamente o dirá. Então, quando o outro apenas lhe acenou de longe e continuou seu caminho, ele disse: Que pena. Mas o estranho continuou a caminhar. O sol sobe ainda mais alto, a sede aumenta e passam-se horas, até que avista outra fazenda. Então diz a si mesmo:
Desta vez irei à casa do fazendeiro, quer isso incomode, quer não. Tenho tanta sede, preciso beber alguma coisa. Entretanto, o fazendeiro também o avistou de longe e pensou: tomara que ele não venha à minha casa. Só me faltava essa. Tenho muito que fazer e não posso ainda me preocupar com outras pessoas. E continuou a trabalhar, sem levantar os olhos. O estranho, porém, o avistou no campo. Foi até ele e disse: tenho muita sede. Por favor, dê-me algo para beber. O fazendeiro pensou: agora não posso mandá-lo embora. Afinal, também sou eu um ser humano. Levou-o à sua casa e lhe trouxe algo para beber. O estranho disse: reparei em seu jardim. Nota-se que aqui trabalhou um entendido que ama as plantas e sabe de que elas precisam. O fazendeiro ficou contente e disse: pelo que vejo, você também entende disso. Sentaram-se e tiveram uma longa conversa. Então o estranho se levantou e disse: já é tempo de ir embora. Mas o fazendeiro se opôs. Veja, disse ele, o sol já baixou. Passe esta noite em minha casa. Então vamos sentar na varanda e conversar, antes que você prossiga o seu caminho pela manhã. E o estranho concordou. De tardinha, eles se sentaram na varanda e a ampla paisagem parecia transfigurada à luz do crepúsculo. Quando escureceu, o estranho começou a contar como o mundo mudou para ele, desde que se deu conta de que alguém o acompanhava por toda parte. De início, não acreditou que alguém constantemente o seguia, parando para ele, parando quando ele parava e levantando-se quando ele se punha novamente a caminho. E precisou de tempo até entender quem o acompanhava. Minha companheira permanente, disse ele, é minha morte. Eu me acostumei tanto a ela que não quero mais sentir sua falta. Ela é minha melhor amiga, a mais fiel. Quando fico em dúvida sobre o que é certo fazer e como devo prosseguir, fico um momento em silêncio e lhe peço uma resposta. Eu me abro totalmente a ela, por assim dizer, com minha máxima superfície. Sei que ela está ali e eu estou aqui. E sem me apegar a desejos, aguardo até que dela me venha alguma indicação. Quando estou recolhido e a encaro corajosamente, vem-me, depois de algum tempo, uma palavra dela, como um relâmpago que ilumina a escuridão, e eu ganho clareza. Esse discurso soou estranho ao fazendeiro. Em silêncio, ele ficou olhando longamente para dentro, então viu também sua acompanhante, sua morte, e se inclinou diante dela. Sentiu como se a vida que lhe restava se tivesse transformado, tão saborosa como o amor que conhece a despedida e como o amor cheio até as bordas. Na manhã seguinte, comeram juntos e o fazendeiro disse: mesmo que você se vá, fica comigo uma amiga. Então saíram ao ar livre e se estenderam as mãos. O estranho seguiu seu caminho e o fazendeiro voltou ao campo. Obrigado, Celso. Ter a morte como companheira. Recentemente eu li uma história sobre René Descartes. Uma pessoa chegou para ele e falou: quantos anos você tem? E ele respondeu, pensou um pouco assim, 10. A pessoa riu, mas como assim 10 anos? Ele falou, sim, me restam provavelmente 10 anos ainda de vida. Você estava perguntando quantos anos eu já passei nessa jornada? Porque eu tenho ainda 10 anos pela frente.
Então, uma reflexão sobre quantos anos você tem, né, Celso? Invariavelmente, a gente, de repente, fala, né, a partir do nosso RG, tenho 40, 44, 50. Então, quantos anos você ainda tem pela frente? Né? E são reflexões, sim, sobre a finitude e também sobre essa jornada que a gente está fazendo nessa vida, esse desafio. E se vocês aceitarem, eu vou fazer uma breve meditação com vocês. Né? Logicamente, faz quem quiser. Né? Encontrem um lugar confortável. Quem quiser fechar os olhos, fecha os olhos. Quem quiser mantê-los abertos, mantenha. Inspira profundamente e solta o ar. Toda vez que você inspira, você enche o seu corpo com um novo. Quando você expira, você deixa o velho partir. O que em mim precisa morrer para que o novo em mim possa advir. É cada vez que eu inspiro, eu permito o novo entrar. Cada vez que eu expiro, eu desapego daquilo que já foi. Sinto as minhas costas, a presença de minha mãe e de meu pai. Cada um de vocês sente onde está para você, a sua mãe e o seu pai, as suas. Sinta a força que emana de tua mãe e a força que emana de teu pai. Sinta a força deles a cada inspiração e expiração. E de maneira bem livre do seu jeito. Encontre no espaço onde você se encontra. Onde está a vida? Como se fosse um representante. Visualize para você o representante da vida. E olhe a vida. Você sente a força que vem de sua mãe, seu pai, e olha para a vida. E percebe que nesse espaço, nessa sala, há também uma outra presença. Você busca com o olhar o representante da morte. Do seu jeito, visualiza, sente, ouça essa representante da morte no espaço. Você sente a força que emana de sua mãe, de seu pai. Olha para o representante da vida e olha para o representante da morte. Do seu jeito, você dá lugar para cada um deles. Para a mãe, para o pai, para a vida e para a morte. No seu coração.
Preencha seu corpo com um novo. E solta o que você já não precisa. Sinta seus pés no chão. Comece a movimentar lentamente seus pés, suas mãos, seus ombros, sua nuca. Abra seus olhos. Cada um aqui sabe o que viu, o que sentiu, o que presenciou. Não tenha pressa para interpretar isso. Deixe isso atuar. Né? Eu não vi nada. Ótimo. Eu não senti nada. Ótimo. Eu dormi. Ótimo. Não tem problema. Né? Cada um teve acesso o que podia, queria ter acesso. É, o trabalho com a vida, com a morte, com esses representantes, ele é muito comum no campo das constelações. E quando eu fiz cursos com a doutora Úrsula Frank Bryson e o marido, Thomas Bryson, essa é uma das meditações que eles faziam. Às vezes, para lembrar que nesse mesmo instante que eu estou inspirando e que células novas estão se desenvolvendo dentro de mim, também outras estão deixando o meu corpo. O tempo todo, o que é vivo está em processo de morte. É o ciclo da vida. Ele é constante. Negar isso é aquilo que o Hellinger fala, né? Aquilo que você nega te aprisiona. Aquilo que você reconhece te liberta, né? Traz força. Então, reconhecimento desse processo, desse ir e vir, desse viver e desse morrer nos traz crescimento, traz força, nos traz presença. Né? Porque o casal João e Isabel talvez tiveram uma vívida presença um do lado do outro, uma vívida percepção do que foi o casal, do que foi a vivência que um teve junto ao outro. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Deixando bem claro que eu não vou interpretar o exercício de ninguém, mas se alguém quiser, de repente, falar suas impressões, fiquem à vontade. Por favor, Helena. Como o evento do Juan pegou finados, né? Ele também trouxe esse tema de vida e morte. E assim como você trouxe essa meditação, ele fez também a gente fazer uma meditação, e eu achei interessante que dá para a gente exercitar isso em alguns momentos, né? A proposta dele foi na meditação a gente pensar na energia da morte, sentir no corpo onde isso atuava, qual a sensação que vinha e até se vinha alguma palavra. E depois fazer a mesma coisa com a energia da vida, né? Então, para mim, esse exercício lá foi bem importante, até para assim, para perceber se naquele momento a gente está mais conectado na energia da morte ou na energia da vida, né? E isso acho que a gente passa essa mudança, uma montanha-russa, né? Não dá para a gente falar assim, ah, não, estou conectada na energia da vida e isso vai ser todos os dias. Então, achei interessante isso. E para mim foi importante, né? Porque em alguns momentos, em algumas dinâmicas, eu percebia que eu estava nesse campo da morte, né? E, e recentemente me veio justamente essa pergunta, foi como eu consigo seguir para minha vida sem ficar ali presa, né? Fazer o luto, mas esse luto tem um tempo, porque às vezes as pessoas ficam no luto eterno, né? Então, lá na época foi bem, no dia que ele fez foi bem importante. E aí eu quis compartilhar, porque eu acho que é algo que a gente consegue fazer, né? Mesmo o Renê agora estava conduzindo a meditação, mas se a gente sentar, às vezes tem gente que não tem o hábito da meditação, mas ficar em silêncio, conecta-se com qualquer tema que a gente quer,
e é só sentir no nosso corpo. Então, o corpo traz bastante informação. É bem rico isso para todos. E aí? Tem uma cena, né, no Beleza Americana, American Beauty, e tem um personagem que ele filma, né? Ele está sempre com a câmera em todos os lugares. E aí, de repente, tem uma cena que tem uma pomba morta e ele está filmando a pomba morta. E duas adolescentes passam e falam: Nossa, como você é mórbido. E ele não responde, ele continua filmando, né? E isso me fez lembrar de uma das parábolas aí de Siddhartha Gautama, né, do Buda, que ele olha, né, para um animal que morreu e ele ainda não é o Buda, né? Mas ele fica meditando e olhando para isso e se passam dias. E aí ele percebe que ele não está olhando para a morte, ele está olhando para a vida, né? Porque aquilo vai sendo decomposto, vai se tornando terra, vai se movimentando até que, né, vira outra coisa, né? Essa questão que você falou, né, da energia vital e da energia da morte, né, que Sigmund Freud chama de Eros e Thanatos, né? Thanatos como aquilo que perece, aquilo que para, e Eros, aquilo que movimenta, o amor, ou erótico, né? Yin Yang, né? Eles estão constantes, não dá para você separar, ó, esse tá aqui, esse daqui tá aqui. Não, eles se misturam, né? Mas esse exercício, quer dizer, nesse momento agora, no meu corpo, onde está minha energia de vida e onde está minha energia de morte, é um exercício de visualização muito poderoso. A Karen Schober, que trabalha com traumaterapia e constelação familiar, ela falava: as constelações familiares não são apenas para mostrar amplitudes, elas são também para você ter clareza dos limites. E muitas constelações são constelações de limite, como a Helena falou hoje cedo, né? Talvez não se vá constelar aquele case. Talvez seja melhor que aquilo não seja olhado, que aquilo não seja falado. Aquilo tem o seu tempo. Então, certos limites, certos silêncios são necessários. Como eu vou saber distinguir um do outro? A partir do meu corpo, né? A partir do trabalho comigo mesmo. Sim, das meditações, sim, dos exercícios, né? Que assim eu posso também conduzir meu cliente, paciente, as pessoas que me buscam. E a energia de vida e morte está o tempo todo atuando, né? E às vezes o novo ou a vida só pode vir se a morte, o morto, se fizer presente. Só então se encerra um ciclo e se inicia outro. Caso contrário, né, aquela coisa que acontece nos relacionamentos afetivos, né? Eu só vou projetando o fantasma do dito cujo no novo dito cujo. Então eu falo, putz, eu tenho a impressão que meus últimos 10 relacionamentos foram com a mesma pessoa. Então, teve alguma coisa que eu arrastei e colei, né? Homem, mulher, tal, um fator aí dos relacionamentos afetivos, né? Da gente talvez não ter vivido aquele fim, aquele fora, aquele chifre, ou aquilo que não dava mais. E fazer um trabalho de respiração. Onde está a morte em mim agora? Onde está a vida em mim agora? Chorar, permitir a emoção vir, deixar isso acontecer. Deixa eu dar uma lidinha aqui. Já vou para você, Ellen, só um instantinho. A Camila colocou aqui, né? Na minha meditação, notei a vida bem na minha frente. A morte já estava mais atrás, mais distante.
e percebi ambas com espaço em mim, em paz. Essa é uma palavra do alemão que ela é muito interessante, né? Gib Raum, dê espaço. Ela, na verdade, em português a gente também tem. Quer dizer, se até então você não deu espaço para a morte na sua vida, exercite, dê espaço para ela. Onde ela estaria no espaço se ela pudesse estar, se ela tivesse sua autorização? Ah, agora eu vejo. Você está aqui. Você sempre esteve aqui. Aí, logicamente, com o seu tempo, do seu jeito, você pode se servir dela, assim como a vida se serve da morte, a morte se serve da vida. Aí o ciclo segue. Uma outra frase de Hellinger é a vida serve a morte serve a vida. Tudo que é vivo vai morrer. E tudo que morre, morre serve ao que vem, ao que vai viver. Por favor, Helen, fique à vontade, abra seu microfone. Boa noite a todos. Eu achei, no caso do casal, interessante, e trazendo essa meditação de vida-morte, que em nenhum momento eles tinham queixas mais, né, um do outro. Porque quando a gente está exposto realmente à morte, as queixas se vão. A sensação é que eles tinham tanta já ido para o estágio da gratidão que eles queriam mais tempo. E eu acho que essa postura de morte traz esse amadurecimento também, de olhar e falar assim: olha, tá tudo bem, né? Finalmente eu te tomei como você é, e é o que o Bert fala, né? Falava de todo relacionamento, ele olha para a morte, ele está o tempo todo visando, a gente tem que estar tá tempo todo visando a vida do relacionamento, porque ele está correndo para a morte, justamente por conta dessas questões. E daí, numa sensação de finitude, o orgulho vai, tudo se vai, né? E daí fica só a parte boa, né? Me deu essa sensação. Essa é a mensagem que eu trago. Tem uma frase do Isamitiba, né, no livro Carícia Essencial, né, que ele fala, né, que apaixonar-se por uma nova mulher todos os dias é fácil. Difícil é você apaixonar-se todos os dias pela mesma mulher. E ele fala dessa questão do homem para a mulher, da mulher para o homem. Ele fala dessa questão do saber apreciar. Porque se uma pessoa chega e fala, tudo que eu tinha que viver com essa pessoa eu vivi, o que você está falando? Morreu, acabou. Né? E às vezes a pessoa ela não tem, ela até gostaria, mas naquela frase você mata, acaba. Você colocou um limite, não há mais nada. Por outro lado, quando você fala, Ellen, da gratidão, quando você fala da graça, né? A gratidão vem da graça, vem uma ampliação, né? Vem um uau, olha quanta coisa, né? E sim, existe algo que é muito maior que nós, que é o fim, né? Mas quanta coisa eu pude olhar junto com você, eu pude sentir junto com você, eu pude aprender junto com você. Então, realmente é belo quando um casal chega a essa maturidade, chega a esse olhar a dois para um destino e às vezes um destino maior. Mas é difícil, é complicado, né? Porque como o Hellinger também fala na Simetria Oculta do Amor, na hora que eu me caso com uma mulher, na hora que uma mulher se casa com um homem, é como se o homem dissesse para a mulher, eu abro mão do meu masculino por você. E a mulher fala, eu abro mão do meu feminino por você. Né? Então, ambos caminham para uma morte. Ou seja, eu vou dedicar o meu masculino apenas a você. Eu vou dedicar o meu feminino apenas a você. Ah, René, não, mas isso não é possível, tal, tem tantas pessoas no mundo. Sim, sim. A questão é como é difícil estar junto com o outro. A gente às vezes não consegue nem estar com a gente
Imagina com o outro. E olhar para o outro e falar, não, eu quero estar com você. Então, essas horas que eu poderia fazer milhares de coisas, eu passo com você. Então, uma dedicação. Isso é uma dedicação de vida, é uma dedicação de morte. Então, paradoxal, né? Como os dois estão aí. Né? Limite e amplitude, o tempo todo presentes. Eu vou deixar uma pulga atrás da orelha de vocês. Exatamente, Vera. Carícia Essencial, Roberto Chechik. É um livro sobre relacionamento de casal. Tá? É bem legal para trabalho de casal. O Stephen Hausner postou uma coisa hoje que me deixou intrigado. E já que eu não gosto de ficar intrigado sozinho, eu vou deixar vocês intrigados também. A gente aprende, né, na constelação familiar que assim a gente tem livre-arbítrio e a gente tem destino. Mas o livre-arbítrio a gente só tem a partir da consciência do destino. Né? Aí me vem o Stefan e me solta essa frase. Se eu tiver oportunidade, eu vou perguntar para ele, porque está me incomodando. Ele fala: não podemos subestimar a nossa influência sobre o sistema. Temos todas as possibilidades, uma responsabilidade radical em um contexto maior. O destino não existe. Eu me despeço com esse ruído. Agradeço aos céus pela leitura. Eu depois vou passar esse post aqui para a Dilena, ela depois coloca lá no grupo para vocês. E passo a palavra aí para Helena Júlia. E vou escrever aqui no chatzinho. Por favor, Helena. Renê, eu até estava olhando o post dele. Na verdade, eu estava olhando o Stefan e vi que ele vai estar em Mendonça. Então, acho que eu vou lá para perguntar, tá bom? Vou aproveitar. Uma desculpa para ir para Mendonça. Gente, boa noite. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, Celso, pela leitura. Renê, muito obrigada pela sua orientação, pelas considerações, que sempre é bom, mas a gente refletir bastante. A todos, uma boa noite e até terça-feira que vem. Você quer terminar de escrever no chat para a gente poder encerrar a gravação? Senão acho que Falta mais uma parte. fica Em tranquilo. um contexto maior, o destino não existe. Ok. Mas eu vou passar a frase também Eu para a já Dilena. Ela peguei tem. aqui, eu já Ah, peguei, eu vou repostar. posta lá, posta lá. Tá. Essa logicamente, eu deixo para a Vera. Deixa para Vera. Vera vai explicar para a gente isso da próxima vez. Ou a Cleusa. Ó, que lindo. Próximo dia vocês estão com a Cleusa. A Cleusa vai explicar para vocês essa frase. Que eu não consigo explicá-la, não. Deu tilt. Bomba para você, Cleusa. É isso aí. Esses É, comentários, esses Terça, a posts, gente deixa para outra terça. vai pulando, vamos, vai né? pulando. Vamos chamar o Stephen Hauser, pronto. Boa. Resolvi. Vamos chamar para uma aula e ele vai explicar para nós. Olha que bom. Se Gente, ele boa me noite. responder, eu trago para cá. Tá bom. Um bom descanso a todos e até terça-feira que vem. Tchau. Tchau, gente.